Darren Mack, um homem milionário com uma renda mensal superior a $40 mil, era um empresário de sucesso que tirou a vida de sua ex-esposa, mãe de sua filha, porque não queria pagar $10 mil de pensão. Depois disso, ele foi atrás do juiz que havia arbitrado o valor da pensão, atirou nele e fugiu para o México. Mas antes de iniciarmos esse caso, eu gostaria de agradecer aos 300 inscritos do canal e gostaria de pedir para quem não for inscrito que se inscreva, deixe o like no início do vídeo e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Além disso, me sigam também no Instagram, @CamilaGSantos, por lá eu consigo conversar bastante com vocês e sempre aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. Darren Mack passou a ser procurado internacionalmente em junho de 2006, após ser acusado de tirar a vida de sua ex-esposa, Charla Mack, que na época tinha 39 anos. O crime aconteceu na garagem de sua casa, na cidade de Reno, em Nevada, nos Estados Unidos. Além disso, ele era o principal suspeito de atirar no juiz Chuck Wheeler, do Tribunal de Família, que era justamente o juiz que estava encarregado pelo seu processo de divórcio. Charla foi assassinada no dia 12 de junho de 2006, antes das 10 da manhã, e o juiz Chuck foi baleado exatamente no mesmo dia, às 10h06 da manhã. Depois do ataque, o juiz passou alguns meses se recuperando e só voltou para o tribunal no dia 16 de agosto de 2006. Um amigo de Darren disse que ele estava muito nervoso com o resultado do divórcio, porque além da pensão alimentícia de $849 por mês, que já era prevista pela lei estadual, o juiz Chuck determinou que Darren deveria pagar mais $10 mil por mês para complementar a pensão alimentícia de sua ex-esposa. Darren tinha uma renda mensal de cerca de $44 mil, enquanto sua ex-esposa não possuía nenhuma renda no momento do divórcio. Ele chegou a declarar que estava falido e que não conseguiria pagar por aquilo. Mas o advogado de Charla conseguiu provar que ele estava tentando esconder o seu patrimônio e que ele continuava vivendo um estilo de vida muito luxuoso para alguém que estava falando que não tinha dinheiro e estava falido. Após o crime, Darren conseguiu se manter longe da polícia por 10 dias. Durante esse período, ele apareceu em um programa no canal da Fox sobre os americanos mais procurados. E além disso, ele estava no topo da lista dos mais procurados do FBI. Darren era um caçador e também praticante de tiro esportivo. E por esse motivo, haviam várias armas registradas em seu nome. De acordo com a polícia, ele possuía uma licença federal para porte e posse de arma de fogo. Enquanto todos estavam atrás de Darren, ele estava tranquilão em um resort em Porto Vallarta, no México. Mas no dia 22 de junho, 10 dias depois do crime, os policiais cercaram ele na piscina do resort. E nos dias seguintes, as autoridades colocaram ele em um avião e o mandaram para Dallas, no Texas. E depois disso, ele foi mandado para Reno, onde ele ficou preso até o julgamento. Mas afinal, quem era Darren Mack? Darren nasceu no dia 31 de janeiro de 1961 em uma família rica e cresceu no norte de Nevada. Quando jovem, ele se formou na Reno High School. E depois, ele conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Nevada por jogar beisebol. A família de Darren é proprietária de uma loja de joias e penhores. E ele trabalhava nessa loja desde seus 7 anos de idade, porque ele era apaixonado pelo negócio da família. No ano de 1994, Darren estava com 33 anos e assumiu a loja da família. De acordo com seu irmão, Landon Mack, Darren era um empresário incrível. E um dos motivos desse sucesso era graças à sua honestidade e sua integridade. Além disso, Darren era um palestrante e amava motivar as pessoas. E por isso, ele fazia parte de uma organização de autoajuda. Ele era basicamente o que conhecemos hoje como coach. Darren viajou para Los Angeles para dar uma palestra em maio de 1994. E foi nessa ocasião que ele viu Charla pela primeira vez. Charla foi descrita por seu irmão Chris como uma mulher cheia de energia e de personalidade marcante. A mãe de Charla descreveu sua filha como uma mulher magnificamente linda e que atraía olhares por onde passava.
Ela tinha 27 anos na época e administrava uma loja de arranjos florais em Los Angeles. Darren já havia sido casado anteriormente. Em 1986, ele havia se casado com Deborah e os dois haviam tido 2 filhos, uma menina e um menino. Mas o casal acabou se divorciando no ano de 1991. O irmão e a mãe de Charla disseram que quando ela conheceu Darren, ela achou que ele era o homem certo para ela. Por ele ser um cara com a carreira estável, educado e muito amoroso. E além disso, ele demonstrava ser um ótimo pai. O casal estava completamente apaixonado e no dia 13 de maio de 1995 acabou se casando em uma cerimônia íntima, apenas com os amigos mais próximos e a família de cada um. O relacionamento do casal era envolto por altos e baixos, envolvendo grandes brigas e discussões, e depois grandes gestos para a conciliação. Resumindo, era um relacionamento muito dramático e instável. Alguns anos depois do casamento, Charla contou para sua mãe que estava se preparando para pedir o divórcio, mas ela acabou descobrindo que estava grávida. Nesse momento, ela repensou a sua decisão e decidiu que ia tentar fazer aquele casamento dar certo. Após o nascimento da única filha do casal, eles se mudaram para uma mansão avaliada em mais de $1 milhão. A família estava vivendo uma vida de luxo e frequentando festas da alta sociedade, mas isso não passava de uma fachada. Porque, na verdade, apesar de todo o esforço de Charla, o casamento do casal estava desmoronando. A mãe dela conta que pouco tempo após o parto, Darren falou para Charla que se ela não aceitasse participar de experiências sexuais envolvendo outras pessoas, ele simplesmente a deixaria. Charla estava tão desesperada para salvar o seu casamento que ela aceitou. O casal passou a fazer o famoso turismo sexual, indo para outros países para ir para clubes adultos e baladas com a finalidade de ter experiências com as pessoas da região. Eles chegaram a ir para Jamaica e lá, além das experiências sexuais, eles também utilizaram substâncias ilícitas. Charla estava insatisfeita com esse estilo de vida que ela estava sendo obrigada a aceitar apenas para manter o seu casamento. Ela finalmente reuniu coragem para pôr um ponto final naquilo e disse para Darren que ela não queria mais viver daquele jeito. E foi aí que os problemas começaram. Quando o pedido de divórcio foi feito em 2005, a tensão entre o casal chegou no nível máximo. O juiz Chuck foi o juiz que ficou à frente do divórcio do casal. E a assistente dele lembra bem do dia em que ele deu a sentença fixando a pensão alimentícia e fixando o valor da divisão dos bens do casal. De acordo com Annie Ellison, a assistente do juiz na época, quando o juiz estava saindo da sala de audiência, ele olhou para ela e disse: "Aquele homem me deu o olhar da morte." E 3 semanas depois da decisão do juiz, no dia 12 de junho de 2006, a câmera de segurança do prédio do outro lado da rua filmou um SUV entrando na garagem do 5º andar antes das 11 horas da manhã. Lá ele estacionou e ficou parado por cerca de 15 minutos. Depois o carro deu ré, foi para frente e deu ré novamente. E a traseira do carro ficou direcionada para o centro de justiça, ficando numa distância de 157 metros na direção da sala do juiz Chuck. Alguns minutos depois, o porta-malas do carro foi aberto e por volta de 11h06 da manhã, no exato horário em que o juiz Chuck foi baleado, o porta-mala foi fechado e o carro fugiu em alta velocidade. As câmeras de segurança não conseguiram capturar o rosto do atirador, mas conseguiu a primeira pista sólida, que foi o modelo do veículo. O carro era um Ford Explorer modelo 2006 na cor prata. Os detetives chegaram rapidamente no local onde o juiz Chuck havia sido baleado e imediatamente ele deu o nome de Darren Mack. Enquanto a polícia estava tentando descobrir mais coisas, o juiz foi levado às pressas para o hospital, pois ele havia sido atingido no peito. Os cirurgiões retiraram cuidadosamente cada fragmento de bala de seu peito e ele precisou de mais de 40 pontos para fechar a ferida.
Todos conheciam Darren por causa da loja de sua família e também por causa do turbulento processo de divórcio que ele estava enfrentando. E logo os policiais perceberam que Charla poderia estar em perigo. Então, eles começaram a procurá-la, mas sem sucesso. Um dos detetives recebeu a ordem de sair da cena do tiroteio e ir para o outro lado da cidade para investigar um outro crime que havia acontecido. O endereço do tal crime era em um condomínio de luxo que Darren morava. Um amigo de Darren, que estava hospedado em sua casa para ajudar a cuidar do cachorro, ligou para a polícia e informou que provavelmente algo terrível teria acontecido. Ele contou que cerca de 1h30 antes do juiz ser atingido, Charla havia ido até a casa de Darren para deixar a filha deles, de 8 anos. Quando ela chegou lá, Darren pediu para o seu amigo levar a criança para dentro porque ele precisava conversar com Charla. Então ele entrou com a menina. Mas pouco tempo depois, o cachorro entrou na residência coberto de sangue. E Darren entrou logo em seguida, limpando as mãos sujas de sangue em uma toalha e com um olhar bizarro no seu rosto. Naquele momento, o amigo de Darren só conseguiu pensar em pegar a menina e fugir para o mais longe possível. Quando chegaram na casa, os detetives não encontraram ninguém, então eles decidiram ir até a garagem. E ao abrir a porta, eles encontraram o carro de Darren e o carro de Charla. E no meio dos dois carros, eles se depararam com a terrível imagem de Charla caída no chão sobre uma poça de sangue. Em pouco tempo, Darren se tornou um fugitivo perigoso que estava possivelmente armado. Uma equipe da SWAT foi atrás dos parentes de Darren para descobrir o que eles sabiam e tentar chegar no paradeiro dele, porque ninguém sabia se ele faria ou não mais uma vítima. A mãe de Charla só ficou sabendo o que aconteceu com sua filha através do noticiário. Que triste uma mãe descobrir isso, né? Através do noticiário. É muito triste. Nos dias seguintes, as autoridades iniciaram uma busca internacional por Darren. E rapidamente, ele passou a ficar no topo da lista dos mais procurados pelo FBI. Depois de dias sem novidades nas buscas, Darren fez contato com um amigo promotor e disse que ele havia matado Charla, mas havia sido em legítima defesa. E ainda disse que ele não tinha nada a ver com o ataque contra o juiz, porque se ele realmente quisesse, o juiz estaria morto. Então, ele listou as condições para ele se entregar. Dentre elas, estava a de que ele queria a pena de morte e que ele também queria explicar o que havia ocorrido. E assim, os agentes do FBI foram fazer a captura dele no México. A família de Darren contratou 2 advogados renomados. Inclusive, um deles era de Las Vegas e tinha na sua lista de clientes nomes como Martha Stewart e Britney Spears. E esses advogados conseguiram fazer com que Darren voltasse atrás na sua exigência da pena de morte e na sua declaração de culpa. Então, oficialmente, Darren se declarou inocente. Gente, as provas que incriminavam Darren eram muitas. No condomínio, os policiais encontraram um contrato de aluguel de veículo. E o veículo era justamente o Ford Explorer prata, modelo 2006. E o contrato estava no nome de Darren, e um perito encontrou pólvora na traseira do veículo. Além disso, foram encontradas na casa de Darren várias caixas de balas do mesmo calibre da bala que atingiu o juiz. E na cozinha havia vários documentos sobre o juiz, o que deixou claro a fixação de Darren por ele. E ficou provado que a lâmina utilizada para tirar a vida de Charla era de uma faca específica utilizada por caçadores. E no quarto de Darren foi encontrada uma capa que é utilizada para guardar a faca desse modelo. A alegação de legítima defesa por parte de Darren também não foi comprovada, porque não havia nenhum vestígio de sangue dele na garagem de sua casa. E em seus sapatos só havia vestígio do sangue de Charla. E além disso, ele não possuía nenhum mísero arranhão quando se entregou para o FBI. O juiz condenou Darren à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 36 anos.
Darren também foi condenado a pagar 590 milhões de dólares para a família de Charla. E essa passou a ser uma das maiores condenações do estado de Nevada. E esse foi o caso de hoje, mas foi bom ver que, de certa forma, um milionário mimado que cometeu um crime horroroso não ficou impune, como a gente vê em vários lugares. Então eu me despeço por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, tchau!